Oi, gente! Nessa aula a gente vai falar sobre as PANC, as plantas alimentícias não convencionais. A gente precisa se familiarizar com o alimento vegetal, para além daquilo que a gente consegue comprar no mercado, né? Por que elas são não convencionais? Porque você vai no mercado e tem um determinado tipo de planta, né? Determinado tipo de vegetal. Geralmente sempre os mesmos. Beterraba, cenoura, banana, rúcula, alface. As não convencionais quer dizer que não tem muita gente cultivando e comercializando essas plantas. Então, a gente precisa aprender a reconhecer comida em qualquer lugar. Vou contar mais ou menos como é que eu comecei a conhecer as PANC. Eu comecei a plantar em casa e aí às vezes eu plantava morango, tomate e rúcula e começava a nascer um monte de coisa que eu não sabia o que era, né? Como é que as PANC nascem? Ou a sementinha delas já está na terra que tu está usando, ou no composto, ou os passarinhos trazem também, né? Então, o que eu fazia? Eu tirava foto e usava o conhecimento coletivo nos grupos de identificação botânica e grupos de PANC também, que tem vários nas redes sociais, principalmente no Facebook. Então, tira a foto da folha, coloca lá e pergunta, alguém sabe o que é isso? Tal. Quando você tem já uma identificação da planta, você vai consultar a bibliografia. E a principal bibliografia, hoje em dia, é esse livro aqui, Plantas Alimentícias Não Convencionais, do Knupp e do Lorenzi. Tá? Aqui ele tem catalogada centenas de plantas e ele explica direitinho como preparar e que tipo de prato você pode fazer. Então, se dá para comer crua, se tem que cozinhar e dá sugestões de receitas também. E aí uma dica também é seguir e ler conteúdos de pessoas que trabalham com PANC. Por exemplo, o Guilherme Ranieri, a Neide Rigo e a Bruna de Oliveira, que são pesquisadores e especialistas em plantas alimentícias não convencionais. A gente fez a colheita das PANC, então agora a gente vai prepará-las. Primeira coisa, a gente lava em água corrente, né, para tirar as principais sujeirinhas. Depois a gente vai separar as partes que a gente vai comer. Então aqui, por exemplo, eu tenho o caruru, o espinafre africano, que é a celósia. Aqui tem o Major Gomes ou o beldroegão e aqui a gente tem também a Ora pronobis. Então o que a gente vai fazer? A gente vai tirar a parte comestível, que são as folhas. Então a gente lava em água corrente e depois coloca elas de molho em água com hipoclorito por 15 minutos. Isso vai garantir que elas estejam livres de eventual contaminação biológica, por exemplo, a fuligem ou o xixi do cachorro. Então as PANC ficaram de molho na água com hipoclorito por 15 minutos, daí a gente escorreu e passou por água corrente de novo, só para tirar o produto, o hipoclorito. E aí elas estão aqui de novo na tigela. E agora a gente vai fazer o branqueamento. O branqueamento é um processo que vai tirar qualquer eventual substância das folhas que possa ser um pouco tóxica. Por exemplo, o oxalato. Tem muitas plantas, folhas verdes, que tem oxalato na folha. Então, para isso, a gente faz o seguinte: água fervente, a gente vai dar um banho de água fervente. A gente deixa as folhas na água fervente por cerca de 2 minutos, 3 minutos, aí depende um pouco da folha, se a folha é mais grossa ou se ela é mais sensível. Aí depois a gente vai jogar as folhas na água fria, mais para gelada, que é para interromper o processo de cozimento que começa a acontecer quando a gente joga água quente na folha. Esse branqueamento é recomendado para a maioria das PANC folhosas que se come cozida. E aí a gente sempre consulta na bibliografia, consulta na literatura como é que é o preparo de cada uma das PANC, para ver se precisa cozinhar ou se dá para comer crua. Geralmente, os que precisam cozinhar precisam passar pelo processo de branqueamento.
Aí a gente tem a folha já branqueada, a gente escorre e aí usa como for fazer na sua preparação, de acordo com a receita. Tem várias receitas no livro do Knup e do Lorenzi. Eu gosto muito de pegar essas folhas aqui, já branqueadas, e simplesmente fazer um refogado. Refogar no azeite com cebola, refogar as folhas, né? A gente pica um pouquinho para elas não ficarem inteiras e colocar por cima do arroz. Fica muito bom, fica um arroz verdinho, colorido e mais nutritivo, porque a maioria dessas punk que a gente escolheu aqui são bem ricas em proteína, especialmente o caruru e a ora pronobis. Eu gostaria que vocês ficassem na mente, depois dessa aula, que tem comida em tudo que é lugar, tem comida de graça no mundo, a natureza é abundante e um monte de coisa que a gente acha que é mato, é comida e é comida muito nutritiva. Valeu, gente, até a próxima aula.